Bruno saiu de casa. Hoje seria um dia muito importante. Ele havia trabalhado por 2 anos em uma empresa de construção e hoje ele teria que passar por uma espécie de exame para ser promovido a um cargo melhor. Os chefes haviam chegado da capital para aposentar o antigo diretor da filial e nomear um novo. Havia 3 candidatos para o cargo. Todos eles haviam se preparado cuidadosamente. Cada um deles deveria apresentar um plano de desenvolvimento para a empresa. Bruno havia trabalhado no seu por quase um mês. Ele tinha certeza de que seu plano era o melhor. Ele amava seu trabalho. Bruno havia lido muito desde criança. Foi quando ele decidiu que queria ser um construtor e ele tinha certeza de que faria um trabalho de alta qualidade. Não como aqueles que estavam construindo um novo prédio em sua quadra. As crianças costumavam brincar no canteiro de obras. Um dia, uma laje balançou sob os pés de Bruno. Ele tentou se segurar, mas não conseguiu. Ele caiu de uma altura de 3 metros. Detritos haviam sido despejados embaixo, e havia grandes pedaços de concreto no fundo. Ele caiu precisamente sobre eles. No começo, ele nem perdeu a consciência. Também não doeu. Então veio o medo, porque ele tentou se levantar, e foi quando uma dor aguda perfurou seu corpo. Seus amigos já estavam correndo em direção ao local com os adultos. 6 meses no hospital, 3 cirurgias, Bruno mal entendia o que estava acontecendo ao seu redor. Ele apenas implorava para sua mãe levá-lo para casa. Mãe, por favor, não aguento mais, me leve para casa. Tudo o que ela podia fazer era chorar e beijá-lo. Às vezes, o pai aparecia. Ele sentava ao lado de sua cama e segurava sua mão em silêncio. Depois de 6 meses, permitiram que ele fosse para casa passar 3 meses lá, mas apenas temporariamente. Bruno já era grande o suficiente para entender. Ele tinha 10 anos na época, numa manhã em que seus pais achavam que ele estava dormindo. Bruno ouviu-os conversando na cozinha. Ele não conseguia se levantar, mas sua mãe sempre deixava a porta aberta para ouvir se o filho a chamasse de repente. João, o que vamos fazer? Ele vai passar por uma cirurgia daqui a 1 mês, e não temos dinheiro para pagar, disse Camila. Então, o que você sugere? Vender o rim. Vá em frente, encontre um comprador, eu vou vender, respondeu João. Você sabe que não pode ser assim. Teremos que pensar em algo diferente. Camila, temos que remarcar a cirurgia, é só isso, argumentou João. Você está louco? Você ouviu o que o médico disse. A cada mês, as chances diminuem, retrucou Camila. Houve um barulho na cozinha, como se o pai tivesse se levantado repentinamente da cadeira. Camila, estou fazendo tudo o que posso. Já gastamos todo o dinheiro. Até o último centavo, você entende? E o dinheiro que economizamos para o carro, e o dinheiro que economizamos para os reparos, tudo, você entende? Mas não, você exige que eu faça mais, disse João. Eu não estou exigindo nada de você, João, é só que sinto que você não se importa. Você percebe que nosso filho talvez nunca volte a andar, lamentou Camila. Sim, eu percebo, respondeu João. E você? O que fez para ajudá-lo a se recuperar? Seu salário de contador não é o suficiente, João, acusou Camila. A porta da frente bateu com força. Era evidente que o pai já havia saído. Bruno ouviu os passos de sua mãe se aproximando do quarto. Ele fechou os olhos com força, fingindo estar dormindo. As lágrimas não queriam sair. Todos os dias, o menino esperava ser levado ao hospital, mas conforme o tempo passava, Bruno percebia que seus pais não haviam encontrado o dinheiro e que ele seria condenado a ficar na cama para sempre. Ele tentou se distrair. Ele leu muito, tanto que seus olhos ficaram cansados e seus ouvidos atentos.
pelo menos o garoto conseguia dormir rapidamente. Então algo aconteceu que dividiu sua vida em duas partes, antes da traição e depois. Sua mamãe, a pessoa que ele mais amava no mundo, o abandonou. Tudo aconteceu de madrugada. Sua mãe entrou no quarto vestida para sair. Ela colocou uma pequena mala de viagem no chão e sentou na beirada da cama dele. "Como você está, filho?" ela perguntou. Ele colocou seu livro de lado, como sempre fazia. "Aonde você vai?" "Filho, eu tenho que ir. Eu vim me despedir. Eu quero que você saiba que eu te amo muito. Eu te amo mais do que a minha própria vida. Você vai ficar bem. Eu te prometo", disse Camila, dando-lhe um beijo rápido e saindo apressada. Bruno não entendeu que ela não estava saindo apenas por um dia, mas sim que sua mãe estava indo embora para sempre. Ela simplesmente o abandonou. Seu pai estava ao seu lado. Ele o acalmou, o apoiou. E uma semana depois, ele conseguiu o dinheiro para a cirurgia. Quando Bruno finalmente conseguiu dar seu primeiro passo, ele decidiu por si mesmo que não tinha mais uma mãe. Ele tinha um pai que se tornará tudo para ele. Após quase um ano de reabilitação, Bruno finalmente pôde voltar à escola. Seu pai conseguiu providenciar para que ele fizesse provas expressas do ano anterior. Bruno estudou muito e conseguiu retornar à sua sala de aula. O tempo passou e seu pai trouxe Mariana para casa. Bruno não gostava dela, mas sempre foi muito educado com ela. Como poderia ficar com raiva de seu pai ou dizer-lhe o que fazer? Agora, no presente, ele se aproximou de seu carro. Parou por um momento. Havia apenas 15 dias desde que ele havia comprado o carro, e ele ainda não tinha se cansado de admirá-lo. Ao entrar no carro, ele viu uma jovem na calçada olhando para ele. A princípio, Bruno pensou que ela se parecia com alguém que ele conhecia, mas quando olhou mais de perto, descartou essa possibilidade. O que ela estava usando estava fora de moda há muito tempo. Então, ela não era alguém que ele conhecia. O carro partiu e a garota tirou uma foto do bolso. A foto era de Bruno quando ele era muito jovem. Ela suspirou satisfeita, pegou sua bolsa e saiu do quarteirão. Ela certamente voltaria. À noite, quando Bruno voltou do trabalho, estava muito animado. Tudo havia dado certo exatamente como ele havia planejado. A partir daquele dia, ele era o diretor da filial. Poucos haviam conseguido isso aos 29 anos. Ele estacionou o carro e abriu o porta-malas. Tirou um bolo e algumas garrafas de champanhe. Ele ligou para seu pai do escritório e disse para ele preparar a mesa. No entanto, ele ouviu Mariana dizer que ele poderia nos levar a um restaurante, mas ele não queria ficar de mau humor. Ele poderia ter ido a um restaurante, mas queria estar em casa com seu pai, que havia estado ao seu lado, que não mediu esforços para ajudá-lo a se recuperar. Bruno se virou e diante dele estava a mesma garota da manhã. De perto, ela era bastante bonita. Olhos azuis, cabelo loiro, talvez eles se conhecessem. Ele pensou em todas as opções, mas nada parecia certo, então ele desistiu. "Nós nos conhecemos?" ele perguntou. "Não, nós não conhecemos", ela respondeu. "Graças a Deus. Mas eu preciso falar com você." Bruno levantou uma sobrancelha. A garota estava claramente hostil. Talvez ele a reconhecesse da casa de campo de seu amigo. Seu colega, eles haviam passado um fim de semana festejando, e para ser honesto, Bruno não se lembrava de metade daquilo. "Bem, vamos conversar então. Posso te dar 5 minutos. Não preciso de tanto tempo. Aqui está o endereço onde sua mãe está. Ela está muito doente. Se você não quiser ajudá-la, pelo menos vá visitá-la. Talvez você não a veja novamente."
Bruno puxou a mão para trás, da qual ele havia mecanicamente pegado o papel primeiro. Eu não tenho uma mãe, ele disse. A garota olhou diretamente nos olhos dele. Você está enganado, você tem sim, e não importa o quanto você tente se esconder disso, ela não vai a lugar nenhum. Tudo bem, seja assim, eu não quero vê-la, respondeu Bruno. Pegue o endereço dela e lembre-se de que nem tudo na vida é exatamente como acreditamos que seja. Adeus. Ela lhe entregou um pedaço de papel e se afastou rapidamente. A noite foi arruinada. Ele não sabia porque não tinha contado ao pai. Provavelmente, ele não queria arruinar também a noite dele. Seu pai não merecia isso. 2 dias se passaram, e Bruno não conseguia parar de pensar no endereço em seu bolso. No sábado, depois de mais uma noite de incertezas, ele finalmente decidiu ir e apenas olhar nos olhos daquela que o havia deixado em tal estado. A busca levou muito tempo. Ele perambulou pelas ruas de um bairro decadente, cheio de prédios em ruínas, sem encontrar o que procurava. Então ele a viu, a garota da manhã. Ele parou. Com licença, qual é o seu nome? Ele perguntou. A garota se virou, surpresa, e sorriu. Você veio afinal? Sim, eu vim. Só quero olhar nos seus olhos. Você pode me mostrar onde fica essa maldita casa? Está bem atrás de você, respondeu ela. Bruno se virou e praguejou. Havia até um letreiro no prédio que ele teimosamente ignorou. O jovem subiu até o 2º andar pelas escadas velhas e rangentes. Ele levantou a mão para tocar a campainha e então a abaixou. Mãe, ele não conseguia lembrar de nada ruim sobre ela. Apenas como ela o havia amado, como havia chorado ao lado de sua cama, como havia acariciado seu braço enquanto ele fingia estar dormindo. Ele precisava recuperar sua compostura. Atrás da porta estava a mesma mulher que o havia abandonado por medo das dificuldades. O pai havia convencido-a a ficar, prometendo encontrar dinheiro, mas a mãe não queria ouvir ninguém. Aparentemente, ela tinha alguém mais importante do que seu filho. A campainha tocou inesperadamente alto. Bruno percebeu que a porta estava entreaberta. Ele entrou e imediatamente ouviu uma voz. Isabela, é você? Era a voz de sua mãe. Bruno deu um passo à frente e entrou. Não, não é Isabela. A mulher deitada então falou no sofá. É meu filho Bruno? Sim, sou eu. A mulher tentou se levantar, mas não conseguiu. Bruno ficou em pé na frente dela e não conseguia superar seus sentimentos. Ele não queria ajudá-la. Ele não queria tocá-la. Camila deve ter percebido isso. Filho, sente-se. Há uma cadeira ali. Bruno sentou-se e olhou ao redor. A miséria o encarava de todos os cantos. Uma miséria terrível, total. Tudo parecia limpo, mas parecia que ele estava em um antro. Uma mulher xingava alto na rua. A mãe de Bruno sorriu levemente. Os vizinhos e sua confusão. É normal aqui. Como você está, filho? Bruno sorriu sarcasticamente. Você não acha um pouco tarde para me perguntar isso? Desculpe. Ele sentiu o olhar de sua mãe sobre ele. Então ele notou uma foto dele quando criança na mesa ao lado do sofá. É incrível. Que hipócrita. Agora ele finalmente entendia. Aparentemente, seu outro marido a havia deixado há muito tempo. Talvez sem motivo, ou talvez porque ela estava doente. De alguma forma, ela descobriu que Bruno estava bem na vida e decidiu pedir dinheiro a ele. Claro, isso explica tudo. Por que você me procurou? O que você quer? Dinheiro? Então pare de fingir e agir. Levante-se. Por que você pelo menos não me oferece um café?
Camila tentou se levantar novamente. Ela até conseguiu colocar os pés no chão, mas não tinha forças para fazer mais. Ela chorou silenciosamente. Desculpe, filho, eu não consigo me levantar. A porta se abriu e Isabela entrou no quarto. Ela se apressou até a mãe de Bruno. Você está louca? Te disseram para não se levantar. A garota fez Camila se deitar novamente e se virou para Bruno. O que você estava fazendo? Por que deixou ela fazer isso? Ah, por favor, eu deveria tê-la feito se deitar novamente? Eu entendi o plano dela. Ela não precisava criar todo esse drama. Ela poderia ter apenas pedido o dinheiro, e acabou. Isabela se aproximou dele furiosa. Calma, Isabela, por favor, ele não sabe de nada. Camila chorou inconsolavelmente. Isabela cruzou os braços e disse: é muito conveniente não saber de nada. Se você não sabe, dorme melhor, certo? Bruno, você tem uma boa vida? Então saia daqui. Sua mãe te viu, e isso é suficiente. Vocês saiam daqui. Uma voz fraca veio do sofá onde Camila estava deitada. Isabela se virou bruscamente, correu até Camila e gritou para Bruno: chame uma ambulância. Chame uma ambulância. Ela tem problemas no coração. Ele digitou algo em seu telefone e não entendeu nada. Será que ela realmente o chamou apenas para vê-lo antes de morrer? Provavelmente para pedir perdão. E essa garota louca não deixaria ela. A ambulância levou Camila, e ele a seguiu. Ele certificou-se de que sua mãe recebesse toda a ajuda de que precisava e perguntou ao médico: quando posso visitá-la amanhã? À tarde, não deixe de vir. O prognóstico é reservado. Bruno saiu do hospital e logo viu Isabela soluçando em um banco perto da entrada. Ele se aproximou e sentou ao lado dela. Por que você está chorando? O médico disse que você poderia visitá-la amanhã. Ela olhou para ele com seus grandes olhos molhados. Tem certeza? Tenho certeza. Quer que eu te leve para casa? Bem, se você puder. Bruno saiu do estacionamento do hospital. Ele teria que voltar amanhã para dar à sua mãe a oportunidade de se desculpar e se acalmar. Mas se ela espera estabelecer um relacionamento, não terá sucesso. Eles chegaram aos prédios familiares. Em qual você mora? Isabela, que tinha ficado em silêncio durante todo o caminho, disse: eu moro no mesmo prédio que Camila, só em uma entrada diferente. Então vocês são vizinhas? Ela olhou para ele com surpresa e depois sorriu. Isso é estranho para você? Bruno sentiu-se envergonhado. Não, claro que não. É só que... Você vai ver sua mãe amanhã? Sim, eu prometi ao médico que eu iria. Em que horário, se eu posso perguntar? Bruno sentiu-se satisfeito. Será que ela estava apaixonada por ele? Bem, ela se veste modestamente, mas tem um bom corpo e rosto. Às 15 horas. Ok, eu irei mais tarde. Acho que você não ficará lá por muito tempo. Por que mais tarde? Bruno achou que havia entendido algo errado. Isabela já tinha saído do carro, mas antes de fechar a porta, ela disse: para eu não esbarrar em você. A porta bateu. Bruno a observou por um tempo, um pouco mais. Finalmente, ele balançou a cabeça. Isabela não estava mais à vista. Ela deve ter entrado no prédio. Bruno bateu no volante com as mãos. Isso é ridículo. O que ela pensa que está fazendo? Quem ela pensa que é? Ele dirigiu para casa em alta velocidade. A raiva fervia em seu peito. Como isso poderia ser possível? Sua mãe o tinha abandonado quando ele estava doente.
Ela não quis assumir a responsabilidade de cuidar dele, e agora, com a ajuda daquela pequena ranzinza, ela estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por algo. De jeito nenhum. Ele não é um tolo. Elas podem todas ir para o inferno. Ele nem mesmo irá ao hospital amanhã. Que elas resolvam a própria bagunça delas. Bruno estava tão irritado que não viu o sinal vermelho. Um barulho de pneus, uma batida e escuridão. Ele teve dificuldade em acordar, ou melhor, não estava dormindo, mas mesmo assim não conseguia acordar. Nada o machucava. Havia um vazio ao seu redor, mas ele sabia que podia ouvir tudo. Por que ele não conseguia acordar? Ele mal podia ouvir passos leves de alguém. É a pequena ranzinza. Sim, era ela, Isabela. Ele fez um esforço incrível para abrir os olhos, olhou Isabela e então ela desapareceu imediatamente. Em seguida, o rosto do médico apareceu. Qual é o seu nome, Bruno? Quantos anos você tem? 29, perfeito. O médico iluminou os olhos de Bruno com uma lanterna, fazendo-o fechar os olhos imediatamente. Muito bem, descanse agora. O homem desapareceu e Isabela apareceu. Não vou demorar, sua família acabou de sair. Sua madrasta é uma mulher tão desagradável, como você vivia com ela? Ela estava por toda parte, tentando obter um documento que dissesse que você não ficaria com deficiência após o acidente. Seu pai tentava acalmá-la, mas ela estava gritando como uma louca que ia pedir divórcio. Não vou viver sob o mesmo teto que o seu filho deficiente. Isso não me surpreende. Estou até começando a me acostumar com isso. Com o quê? Sempre que algo acontece comigo, todos me abandonam. Você está falando da sua mãe, certo? Os olhos de Isabela brilharam com raiva. Ela adivinhou, mas continuou. Você não deveria falar assim, embora para quem estou dizendo isso? Eu pensei que você tivesse batido a cabeça tão forte que isso faria algum sentido para você, mas não, ainda está onde estava, sabe, eu pensei melhor de você a princípio. Quero dizer, eu esperava que você pelo menos tentasse descobrir a verdade, saber quem foi o responsável, mas você... Amélia não conseguia encontrar a palavra certa e depois apenas disse, melhor ir logo. A garota dirigiu-se à porta. Bruno olhou para ela e fechou os olhos. Ele nunca imaginou que existissem pessoas capazes de fazê-lo perder a paciência em 2 minutos. Apesar de estar em condições ruins, cheio de medicamentos, ele pensou, que garota mimada. O que ela está sempre falando? Que verdade! O que é que ele não sabe que deveria fazê-lo mudar de ideia sobre o mundo? Sua cabeça doía. Agora ele queria saber o terrível segredo sobre o qual Isabela sempre falava. Por outro lado, ela poderia ter contado a ele, mas não, ela fez um grande drama e fugiu. Pena para o marido dela, se ela tiver um. O médico veio vê-lo à noite. Como você está? Bem, estou bem. Bem, o que posso dizer? Não é tão ruim assim. Você pode sentar, levantar-se devagar. Você bateu a testa, mas felizmente tem uma testa forte. Bruno imediatamente sentou-se. Sentiu tontura, mas era suportável. Doutor, me diga, ontem uma mulher foi admitida aqui? Sim, seu nome é Camila, ela deu entrada nesse hospital. Como posso encontrá-la? O médico franziu a testa pensativo. Não foi você quem veio com ela? Fui eu. Eu cuidei dela. Ela está no quarto 7, o médico respondeu, no corredor oposto a este. O médico então falou, isso está fora de questão, você ainda não pode ir tão longe. Vamos monitorá-lo por 1 ou 2 dias e, então, você poderá se movimentar livremente. O médico saiu. Bruno esperou mais meia hora.
O hospital já estava tranquilo. Ele caminhou lentamente até a porta e olhou para fora. Não havia ninguém no corredor, apenas vozes alegres vinham da sala das enfermeiras. Aparentemente, as garotas estavam conversando. Bruno encostou-se na parede e caminhou até a porta do corredor, abriu-a e saiu pelo corredor. Ele parou por um momento e dirigiu-se à porta em frente a ele. Também não havia ninguém no corredor. O momento era muito oportuno. Os pacientes tinham comido, ido para a cama, e agora a equipe poderia comer e descansar também. O quarto 7 estava bem na frente dele. Não havia tempo para pensar. Ele puxou a porta em sua direção. Seus olhos demoraram um pouco para se acostumar com a escuridão. Quando conseguiram, ele pôde ver sua mãe claramente. Ela estava deitada ao lado da janela. As duas camas estavam vazias, e uma mulher estava dormindo na outra extremidade. Bruno, ela disse, sua mãe olhou para o curativo em sua cabeça. O que aconteceu com você, filho? Nada importante. Bati a testa. Você sabe por que estou aqui? Ela balançou a cabeça negativamente. Você tem que me contar por que me abandonou. Eu pensei que não me importava, mas agora percebo que gostaria de saber. Quero entender quem atrapalhou seu caminho para que você decidisse abandonar uma criança doente. Camila ficou em silêncio por um minuto e então respondeu. Eu não te abandonei, Bruno, é apenas que eu não tinha outra escolha. Bruno a interrompeu, mentiras, ninguém te forçou a partir, você tomou essa decisão por conta própria, não é verdade? Claro que sim, eu fiz isso, ninguém me forçou. Bruno suspirou, apenas me diga por quê, e eu irei embora. Francamente, Bruno se sentiu desapontado. Somente agora ele percebeu que havia se permitido pensar que poderia perdoá-la depois que ela contasse sua história. Bem, não completamente, mas um pouco. Ele queria ajudá-la com o tratamento, talvez em algo mais, mas como ele poderia ajudar uma pessoa que havia feito aquilo com ele? O motivo foi você, ela disse. Eu entendo, uma criança doente é um fardo, mas você tinha que ir a algum lugar, certo? Tudo bem, vou te contar tudo, mas é uma longa história. Eu não estou com pressa, o homem disse. Camila suspirou e fechou os olhos. Sua cirurgia foi adiada mais uma vez. Eu percebi que as chances estavam se tornando cada vez mais pequenas. Não havia dinheiro, nenhum dinheiro mesmo. Eu tentei pedir empréstimo, hipotecar meu apartamento, mas em todos os lugares eles ofereciam tão pouco dinheiro que a quantia nem sequer cobria metade das despesas. 3 meses depois que você recebeu alta, comecei a notar que seu pai cheirava ao perfume de outra mulher, tinha manchas de batom em sua camisa. E foi aí que percebi que João não iria ajudar. Ele havia se afastado de tudo. Ele tinha sua própria vida, separada de nós. Eu precisava fazer algo o mais rápido possível. Bruno olhou para sua mãe totalmente confuso. Ela estava dizendo coisas estranhas. Papai sempre esteve ao lado deles. Ele tinha arranjado a maldita quantia de dinheiro, mas Bruno nunca perguntou de onde veio. Além disso, ele se lembrava bem depois da cirurgia que, de alguma forma, eles conseguiram uma vida melhor. Papai começou seu pequeno negócio. Sim, ele nunca estava em casa, mas Bruno, embora não fosse totalmente adulto, tinha plena consciência de que seu pai tinha que trabalhar muito. Continuando. Um dia, exausta de implorar aos bancos, sentei em um parque e chorei. Então alguém chamou meu nome. Olhei para cima e vi minha amiga. As coisas tinham sido tão agitadas devido aos eventos recentes que não nos víamos há quase um ano. Ela se sentou ao meu lado. Conversamos. Ela estava muito indignada com seu pai. Ela estava tão revoltada. Ela se despediu com estas palavras:
Vou pensar também, e se eu descobrir algo, te ligo imediatamente. Não sei se pode ser chamado de sorte, mas apenas 2 dias depois, a filha do chefe dela atropelou um homem que tirou sua vida. Ela fugiu do local. Mariana, ao ver que o chefe estava preocupado, perguntou se algo havia acontecido. Eles tinham um bom relacionamento, e ela contou tudo para ela. Juntas, elas encontraram uma maneira de resolver o problema. Ela me ligou à noite e disse que seu chefe estava disposto a me pagar o dobro do valor que eu precisava para a cirurgia. Eu tinha 1 hora para pensar. Seu pai não estava em casa. Mariana disse que eu poderia usar o restante do dinheiro no melhor advogado que eu pudesse encontrar para reduzir a sentença. Sim, ela se ofereceu para ir para a prisão no lugar da filha. Eu aceitei. Sabia que não veria você por muito tempo, mas você poderia correr como antes. Seu pai só apareceu de manhã. Eu contei tudo para ele. Ele me apoiou. Disse que garantiria que eu recebesse a menor sentença possível. Seu pai não pôde comparecer ao tribunal porque estava no hospital com você. Mariana também não veio, mas eu tinha certeza de que você receberia ajuda. E eu pensava em recorrer do meu caso mais tarde. Fui condenada a 9 anos. Não sei por que tantos anos. Aparentemente, havia circunstâncias agravantes, ou talvez o homem que morreu fosse alguém importante. Como você pode imaginar, não houve apelação do caso. Não havia advogados, nada. E eu não podia contar a verdade. Isso teria piorado as coisas. O dinheiro foi pago, e você foi operado, aquela mulher cumpriu sua promessa. Fui libertada condicionalmente após 7 anos, fui direto para nossa casa. Estava ansiosa para te ver, mas foi Mariana quem abriu a porta para mim. Infelizmente, ela insistiu em manter as coisas como estavam. Ela era aquela que seu pai costumava visitar à noite. Não o culpo. Nem todos podem lidar com o que tínhamos em casa naquela época. Um quebra-cabeça se formou na mente de Bruno. Dinheiro, uma vida melhor, Mariana, tudo era tão simples. Então eu parti. Mariana me explicou que você me odiava e que seu pai amava, que vocês eram uma família sem mim. Ninguém mais me queria. Eu aluguei este lugar em um bairro barato. Não me cobram muito. Consegui um emprego na fábrica. Muitas vezes eu vinha para o nosso prédio, então para a universidade. Eu olhava para você de soslaio. Eu chorava. Eu te admirava. Você se tornou um homem muito bonito e inteligente. Estou muito orgulhosa de você. Eu nunca teria ficado em seu caminho. Mas Amélia, uma vez eu falei tudo para ela, ela estava fervendo de indignação o tempo todo. E quando eu fiquei doente, ela decidiu te encontrar. Eu era contra, mas ela é teimosa. Sim, isso é verdade. Bruno ficou em silêncio por um tempo, digerindo as informações, se acostumando com elas. Por que você não veio até mim antes? Por que não me contou tudo? Bem, se eu não tivesse ouvido, você teria escrito uma carta. Mas Camila permaneceu em silêncio. Bruno disse, com dificuldade, mãe, você pode me ouvir? Ela fez silêncio novamente. Bruno olhou para a cama. O braço de Camila pendia sem força. Suas bochechas estavam molhadas de lágrimas. Seus olhos se fecharam e seus lábios estavam brancos, mesmo com um leve tom azulado. Mamãe, ele a tocou, e sua outra mão também parecia um trapo sem vida. Bruno abraçou sua mãe pelos ombros. Mamãe, mamãe, não agora. Por favor, ele a sacudiu e gritou. Lágrimas corriam de seus olhos. O rosto de Camila tombou no travesseiro. Mamãe, ele se afastou da cama. Ele não queria isso.
Queria estar lá com sua mãe. O sentimento foi tão forte que ele desmaiou. Ele acordou em seu quarto de hospital. Seu pai estava sentado ao seu lado. Bruno olhou para ele e simplesmente não entendia como ele poderia continuar vivendo sua vida. Por que ele não poderia viver sem odiar alguém? Ele havia odiado tanto sua mãe, e agora teria que odiar seu pai também. Pai, João acordou, abrindo os olhos. É tudo verdade? Tudo o que a mamãe me contou. João olhou seu filho nos olhos. Sim, Bruno, é tudo verdade. Sinto muito. Aconteceu dessa forma. Eu entendo que você provavelmente não quer me ver, e você sabe, você está certo. Comprei uma passagem para ir até as minhas irmãs. O marido dela faleceu, e é difícil para ela criar os 2 filhos sozinha. Vou morar lá. Deixei tudo para você. Você encontrará os papéis em casa. Mariana foi com alguém mais sortudo. Adeus, filho, e me perdoe, se puder. O pai se encaminhou em direção à porta. Era como se ele esperasse que Bruno o chamasse. Ele esperava muito por isso, mas Bruno não o fez. Meses depois. Filho, por que você está tão nervoso? É o dia do seu casamento. Você está agindo como uma criança. Camila olhou para o filho com um sorriso enquanto ele mexia nervosamente com a gravata e o laço borboleta. Camila havia retornado da Alemanha 2 meses atrás, depois de passar por uma cirurgia cardíaca complicada. Bruno vendeu o negócio do pai assim que descobriu que a cirurgia era possível. Camila havia tentado dissuadi-lo, mas Bruno estava determinado, o dinheiro já é seu. Era difícil reconhecer Camila. Ela parecia ter perdido 20 anos. Mãe, como posso não ficar nervoso? É como se você não conhecesse a Isabela. Ela pode mudar de ideia 18 vezes e fugir do casamento, Bruno disse. Camila o interrompeu, ela não vai mudar de ideia, meu filho. Ela te ama. Mesmo? Você realmente acha isso? Bruno sentou ao lado da mãe no sofá e ela o abraçou. Claro que sim. Acho que ela se apaixonou por você na primeira vez que te viu. Mas não me entregue, senão eu vou me meter em encrenca. Mãe e filho saíram. Agora eles têm uma família e até segredos de família.